O racismo no Brasil ainda é uma realidade persistente, onde quase 85% da população já foi vítima de discriminação. Na série sobre racismo, hoje iremos saber mais sobre as leis e penalidades no combate a esse crime. Assiste na matéria de Raquel Franklin. O combate ao racismo reconhece a dor, história e resistência de quem sofre preconceito diariamente. Por isso, no Brasil, discriminar alguém pela cor da pele é crime. Embora muitas vezes confundidos, racismo e injúria racial são diferentes. E de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, apenas neste ano foram registrados mais de 7 mil novos casos desses crimes. O racismo é tudo aquilo presente na lei de racismo. E injúria racial, agora, desde 2023, é um dos crimes também previstos na lei de racismo. A gente pode dizer que o racismo em si, pela lei 7.716, é algo que é destinado a um grupo de coletividade. A injúria racial, ela se caracteriza a partir do momento em que a gente injuria uma pessoa, ou seja, a gente xinga uma pessoa ou atribui um nome negativo a uma pessoa por conta de cor, raça ou ainda religião, principalmente de matrizes africanas, que é o que a gente vê acontecendo mais no Brasil. Por injúria racial, a gente normalmente tem alguns casos, eu costumo ver principalmente casos que acontecem mais em cidades que tiveram uma herança escravocrata. E aí, algumas pessoas mais velhas ainda se referem a pessoas negras com apelidos, que não são apelidos, são xingamentos, como neguinho, e aí no sentido negativo da coisa, como macaco, e aí atribuindo o sentido negativo ao ser humano, ao se referir a um animal, e assim por diante, alguns desses apelidos, alguns desses xingamentos. Por exemplo, quando um gerente de um supermercado impede que pessoas, por ser negras, não tenham acesso, isso é racismo. Não dirija a palavra para mim porque você é negro. Isso é injúria racial, equiparada ao racismo. Quando você fala de um homem branco, você nunca diz, esse cara branco. Você diz, esse cara. Por que você menciona um jogador preto, você tem que dizer, esse cara preto. Foi apenas em 1989 que o racismo foi reconhecido como crime no Brasil, ou seja, muito recentemente. Até então, atos de discriminação racial eram tratados como infrações penais passíveis de prisão simples, de 3 meses a 1 ano e multa. Com o tempo, as leis estão sendo atualizadas e as punições estão se tornando mais severas para casos de racismo e injúria racial. Que o racismo ele fere a identidade do sujeito negro. Então, quando a gente leva um xingamento dessa forma, parte da nossa identidade se vai. Então, percebemos que é um crime que fere muito a gente. Então, ela tem que ter uma penalidade muito alta. A pena passa a ser o mínimo legal que a gente chama, de 2 até 5 anos e multa, podendo ser aumentada até a metade dela, quando praticada em concurso de pessoas, por mais de 2 pessoas. Ela também é aumentada quando é praticada por funcionário público, tá? E nos casos também de banimento de grupos racistas ali em lugares de multidão, como eventos artísticos, culturais, estádios de futebol, Então, nesse caso, a pena pode chegar até 7 anos, se aumentada até a sua metade. Os crimes previstos na lei de racismo, eles são inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança, eles são imprescritíveis, ou seja, independentemente do tempo que passa, eles podem ser, sim, revisitados pelo judiciário. De acordo com uma pesquisa realizada pelos institutos Oriri e Samaúma em 2025, 52% das pessoas pretas e pardas não sabem quais meios seguir para denunciar casos de racismo ou injúria racial. Além disso, apenas 47% conhecem as leis antidiscriminatórias. Falta de informação, medo e empatia impedem vítimas de buscar seus direitos. Assim que a vítima perceber que pode estar sofrendo um crime de racismo, fazer algo que a gente está muito acostumado hoje em dia, que é pegar o nosso telefone e começar a gravar. E aí pode ser filmar por câmera, pode ser só gravar a voz também. Mas é importante que esse momento seja filmado e que essas provas sejam produzidas. Não só isso, mas também falar com as testemunhas em volta. Pessoas que estejam em volta precisam também perceber o que está acontecendo e aí, de fato, testemunhar contra aquele fato. Algo que a gente pode fazer é também
o que a gente vê muito comumente nas redes sociais é ilustrar para as outras pessoas, postar nas redes sociais e dizer: olha, passei por isso, isso e isso nesse lugar aqui, por favor não vão, e aí publicizar esse ato de racismo. Principalmente a delegacia é o principal local que você deve ir, e aí se for a delegacia, principalmente vá acompanhada de um advogado, porque as questões da delegacia também precisam ser legalmente certinhas. Aqui na OAB a gente está aberta a ouvir os casos em que aconteceram e encaminhar para os órgãos necessários. E aí, se precisar de um advogado, a gente pode conversar e ver se tem alguém disponível, se precisar ir para o judiciário, se já tem alguma questão em andamento, a gente dá uma olhada, assessora e aí encaminha para os órgãos que forem necessários. Existem outros meios, outros mecanismos que a gente chama de denúncias podem ser feitas sem necessariamente a pessoa, digamos assim, dar as caras, né, dizer realmente que foi ela. Você pode guardar ali o anonimato. Você tem o Disque Denúncias 100, né, que é um canal vinculado ao governo federal. Ele funciona durante 24 horas e ali você pode denunciar práticas racistas, seja ela no âmbito individual, seja ela no âmbito da coletividade. A gente tem também o Disque 181, que é o chamado DDU, que é feito entre os estados, que também recebem essas denúncias. E aí, com base nisso, tem toda uma orientação, né, da pessoa que está ali do outro lado da linha. A gente também tem a delegacia online. Caso a pessoa não tenha alguma dificuldade de ir até uma delegacia, ela pode fazer esse boletim de ocorrência online. Na Paraíba, é vinculado ao governo do estado da Paraíba, né, a Polícia Civil da Paraíba tem esse canal e pode ser feito também essa denúncia. Conhecimento é uma das armas mais poderosas do mundo. Quando uma pessoa entende que racismo é crime e conhece os caminhos legais para denunciar, ela ganha voz e proteção. E isso não cabe apenas para o indivíduo, mas para toda a sociedade. A gente evoluiu bastante na questão de penalização do crime de racismo, uma vez que a penalização da injúria racial, por exemplo, saindo do Código Penal e entrando na lei de racismo, ela tem uma penalização um pouco maior, e isso mostra para a sociedade o quanto o crime de racismo ele pode ser degradador para quem sofre. Então, por mais que a gente tenha evoluído, por mais que a gente tenha ferramentas para poder penalizar mais, a gente tem, ao mesmo tempo, julgamentos em que não é colocado na injúria racial, mas sim na injúria simples. É muito importante a gente saber como as leis funcionam, principalmente nesses casos de crimes que exigem a vontade do sujeito de cometer, e aí a vontade de xingar alguém para poder deixar a pessoa mal, ofender a pessoa, ela é necessária para configurar o crime de racismo. Só que não é todo mundo que sabe disso. E aí, a gente sabendo como operam os crimes, como funcionam os crimes, a gente consegue, de fato, combatê-los com mais eficiência. E aí, a importância da educação jurídica é justamente essa. A gente entender como é que esses crimes funcionam, como eles vão operar socialmente e como a gente pode combatê-los juridicamente.